igreja, falando a importância da igreja, como que a igreja deve ser, como ela deve se portar. No capítulo 1 nós encontramos Pedro escrevendo, falando a respeito da salvação para uma igreja que já tinha sido alcançada, e ele mostrando ali que agora, como salvos, eles deveriam viver em santidade. E aqui, nós chegamos no capítulo 2, ele vem aqui trazer aqui uma orientação para a igreja da época, mas também para nós hoje, que o mal, ele está no coração do homem, e esse mal, ele contamina. Esse mal, ele vai destruindo os relacionamentos. E o apóstolo, ele começa justamente dizendo que nós devemos despojar, jogar para fora, tirar. É como se fosse uma roupa velha, suja, que não dá mais para usar, e ele diz: olha, jogue fora essa roupa suja. Nós sabemos que um presidiário, ele quando sai de um presídio, ele não sai com aquela roupa ao qual ele usava no presídio. Quando ele sai do presídio, o que ele faz? Ele tira aquela roupa, e agora ele está livre para usar não mais aquela roupa de presidiário. E é justamente com essa visão que o apóstolo vem aqui orientar a igreja, dizendo que nós devemos despojar. E ele vai citando aqui os males que nós devemos despojar. E é interessante que esses males que estão aqui registrados, nós não buscamos eles para estar em nós. Não é algo que você vai, eu quero ser mal, eu quero a maldade em mim, então eu vou buscar. Não, isso já está no ser humano. São os males que já veio lá da queda, desde Adão, e que está inserido no coração do homem, porque o homem nasceu com esse pecado, e esse mal, ele vai cada dia crescendo na vida do ser humano, e vai atingindo, de tal maneira, que esse ser humano, se ele não buscar em Deus, para bater, para combater esse mal, ele vai ser um agente do mal, e não um agente do bem. E aqui nós encontramos justamente o apóstolo escrevendo à igreja, para que esses males não estejam dentro da igreja, porque o estrago é muito grande, e não só na igreja, mas nas próprias famílias, nos próprios lares. Então nós, como igreja do Senhor, nós precisamos aprender com a palavra de Deus, despojar desses males, para que possamos sermos agentes do bem, agentes que levam a mensagem, ao qual o próprio escritor fala aqui no versículo 9, que nós fomos chamados, das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Então veja, o primeiro mal que ele fala aqui é justamente, nós devemos despojar, portanto, de toda maldade, malícia, mal, que está enraizado no coração do homem, e somente através da palavra de Deus, somente através da graça de Deus, é que nós vamos conseguir jogar para fora a maldade. Porque é um mal, queridos, que veio lá do nosso nascimento. O próprio escritor Davi, no Salmo 51, ele diz: nasci em iniquidade, e em iniquidade eu fui concebido. Então não existe, nós estávamos olhando aqui agora no corredor, algumas crianças, crianças ainda agora que estão começando a falar, começando a andar, coisas mais lindas, mas você não precisa, os pais não precisam ensinar a maldade para essas crianças, para que elas amanhã venham estar nos seus corações. Os pais precisam combater esses males, para que essas crianças não cresçam e venham ser pessoas maldosas. Então, primeiro despojar aqui, maldade. Aí depois ele fala aqui sobre o dolo, engano, que deve ser jogado para fora, porque não podemos ser pessoas maldosas, pessoas que enganam, que praticam o engano
pessoas que você não pode confiar. Nós não podemos ser assim. E a igreja que o apóstolo estava escrevendo aqui, da época, também precisavam despojar desses males. E o apóstolo Pedro, ao escrever, ele diz: olha, jogue fora toda maldade, todo dolo. E ele diz mais: de hipocrisias e invejas e toda sorte de maledicência. Veja que ele cita aqui algo que às vezes nós olhamos para nós e dizemos: não, isso não existe em mim, não está em mim, eu não pratico isso. Mas, queridos, se nós não ficarmos atentos, vigiando, buscando em Deus, pode ter certeza que esses males, eles estão. Quer ver uma coisa? Fique de mal com alguém. Fique de mal com alguém. Aí você vai perceber, logo de cara, que aquele mal que estava, às vezes você achava que nem existia, de cara você vai começar a olhar para aquela pessoa e vai ver nela o quê? Os defeitos. De repente, uma pessoa que você tinha uma estima pelas qualidades daquela pessoa, e de repente você fica de mal com aquela pessoa, e toda aquela estima, todo aquele amor, aquela admiração que você tinha por aquela pessoa, cai por terra. Cai por terra. Por quê? Porque você começa a enxergar naquela pessoa os defeitos que todos nós temos, que todo ser humano tem. Então, a orientação aqui: jogue para fora, não guarde com você, não viva com você. Era o que o apóstolo estava ensinando para aquela igreja, dizendo para aquela igreja: olha, vocês foram alcançados, vocês agora são uma igreja do Senhor, e esses males não podem estar dentro da igreja. Inveja. Não pode ver uma pessoa conquistando, não pode ver uma pessoa se dando bem. Por quê? Por que não é para mim? Por que só fulano tem e eu não tenho? Inveja, engano, maldade. E ele diz mais aí: hipocrisia, maledicência. Uma pessoa hipócrita, uma pessoa que diz que é e não é. E aí, a maledicência, aquela pessoa que está sempre vendo as coisas distorcidas. Nós precisamos, queridos, estarmos sempre atentos para esses males na nossa vida. Analise a sua vida e veja se não é assim. Você está de bem, você só vê qualidades. Isso é o esposo, a esposa, é os pais com os filhos com os pais, vizinhos, familiares. Está tudo bem. Então o Natal está chegando, né? Daqui a pouquinho o Natal está chegando e muitos vão receber familiares ou vão viajar para o meio de famílias. E aí quando chega aquela festa, né? Chegou, que maravilha! Mas se não vigiar, em vez de ser festa, em vez de ser alegria, vai ser choro, porque o mal vai sair. A inveja, a maledicência, a hipocrisia é real. Mas tem dentro da igreja? Tem dentro da igreja. Dentro da igreja, tem sim. Por isso que o apóstolo escreveu. Se não tivesse, ele não escreveu para a igreja que a igreja deveria jogar isso para fora. Porque ele está escrevendo aqui para ímpios, ele está escrevendo aqui para pessoas que não tinham o Evangelho, que não tinha sido alcançado pela palavra. Não, era um discípulo de Jesus da época. E é justamente que ele está aqui nos ensinando, querido, porque está dentro da igreja.
E muitas igrejas estão divididas, estão feridas, estão doentes por causa desses males que está em evidência na vida dos seus membros. E nós somos uma comunidade, nós somos uma igreja. Se vocês olharem para mim, vocês dizem, Marcelo é um cara legal, mas fique zangado comigo. Você não vai ver um monte de defeitos. Assim eu estou com vocês também. Queridos, vamos resolver essas situações, não vamos guardar esses males dentro de nós. Afinal de contas, nós somos a igreja do Senhor. Nós fazemos parte de um povo que foi redimido. Não carregue isso com você. Vamos tratar, vamos encarar a realidade, jogar para fora esse lixo, porque não faz bem para ninguém. Para ninguém. Não vai fazer bem para você, não vai fazer bem para o seu lar, não vai fazer bem para a sua família, não vai fazer bem para a igreja. E quantas pessoas saíram da igreja por causa desses males que cresceram tanto que não suportaram mais ficar dentro da igreja, porque a igreja não serviu mais para eles, porque a igreja é cheia de defeitos, a igreja é cheia de pessoas hipócritas, a igreja é cheia de pessoas falsas, então eles vão embora e não ficam. E saem pelas portas das igrejas, e aí? Falam mal da igreja. Eu estava ouvindo um pregador falando a respeito da igreja como noiva. A Bíblia nos fala que a igreja é a noiva de Cristo. E eu achei interessante, o pregador falou o seguinte: agora você imagina, as pessoas falam mal da igreja, criticam a igreja, zombam da igreja e diz que amam a Cristo. É mais ou menos você chegasse para um noivo que está ali, apaixonado, esperando o momento do casamento, como eu estou lá em casa agora, né? Pedro e Bianca já estão casamento marcado, ou está só olhando cada dia para o relógio, esperando a hora chegar. Aí você chega para o camarada e diz assim: rapaz, eu gosto de você, quero a tua amizade, mas a tua noiva, ó, ela é chata, ela é hipócrita, ela é falsa. Como que esse noivo vai receber uma fala dessa? É assim quando alguém fala da igreja, a noiva de Cristo. Como é que Cristo vai receber uma fala, uma crítica da sua noiva? Quando você zomba da noiva de Cristo, quando você fala mal, quando você guarda mágoa, rancor da noiva de Cristo, e aí diz que ama Cristo, o noivo vai aprovar? Não, queridos, não tem como. O noivo ama a noiva, ama a noiva. E esse mesmo pregador, ele falou uma coisa interessante, que é o único relacionamento entre noivo e uma noiva, que o noivo pega essa noiva toda estragada, toda rebentada, toda defeituosa, e ama essa noiva nesse estado e leva ela para ser uma noiva santa, uma noiva pura. É isso que Cristo faz com a igreja. Que somos nós, cheio de defeitos, cheio de falhas, mas que Cristo nos amou e um dia vai colocar a sua santidade perfeita, que é a sua marca, em nós. Diante dessa verdade,
Pedro, ele vai para o versículo 2 e diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O que ele está aqui nos dizendo, nos ensinando para a igreja naquela época? Que a palavra, que ele chama aqui de genuíno leite espiritual, ele está dizendo aqui que é esse leite, esse alimento, é o meio de nós despojarmos das maldades, dos males. É aprendendo com a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, sem o conhecimento da palavra de Deus, sem colocar essa palavra em prática, nem o ser humano vai conseguir vencer esses males. Ontem eu estava ministrando no Café dos Homens, na casa desse casal aqui que eu amo, e nós estávamos meditando no Provérbios 7, que foi a leitura de ontem, né? Nós estamos lendo aí o livro de Provérbios até o dia 31. E o capítulo 7 de Provérbios, ele começa falando que nós devemos guardar a palavra, nós devemos amar a palavra, porque ela traz vida às nossas vidas, e nós devemos viver a palavra. Aí depois o escritor vai falando sobre algo que ele diz que viu da janela do seu quarto, e ele diz que ele viu um moço que estava na praça, e esse moço de repente é encontrado lá por uma mulher. Essa mulher está vestida de prostituta, e essa mulher convence ele, para ele leva ele para a sua casa. É uma mulher casada, o marido tinha viajado, e aí o escritor diz assim: como um boi que vai para o matadouro, foi o que ele viu naquele moço. E ele diz: o caminho dela é caminho de morte, é caminho de sepultura. Aí depois ele diz assim: filho meu, atenta para os meus ensinos, atenta para a minha palavra. O que o escritor está ali ensinando em Provérbios 7? Que a única maneira de nós nos livrarmos de uma cilada como aquela que é registrada ali, é nós nos atentarmos para o ensino da palavra de Deus. E aqui o escritor está justamente falando isso: despojai de toda maldade. Aí ele diz: desejando ardentemente. E ele usa aqui a figura de um recém-nascido. Ele usa aqui a figura de um recém-nascido, que quando está com fome, sai de baixo, né? Quando a fome vem, o choro vem, o grito vem, e tem que dar comida. Se não der, ele não vai parar de chorar. E ele usa essa figura de uma criança recém-nascida, que deseja o alimento. Ele está dizendo para nós, para a igreja, que nós devemos também desejar. E ele fala que é um alimento genuíno, não é qualquer alimento. É um alimento que realmente é a palavra de Deus, o ensinamento, os valores, os princípios de Deus, que nós encontramos justamente no conteúdo, de tudo aquilo que está escrito, desde Gênesis a Apocalipse. Como criança recém-nascida, deseje ardentemente, procure, porque é o único meio, meu irmão, de você vencer, de você sobressair, despojar dessa maldade. E a única maneira de nós vencermos e nos tornarmos igreja, uma igreja que realmente agrada o Senhor, é através da palavra.
Porque ele diz aqui que esse alimento espiritual, ele nos dá crescimento para a salvação. Nós temos que entender aqui que não é para nós aprender para ser salvo. Nós somos salvos. Veja que ele está falando aqui para a igreja, uma igreja que já era salva, uma igreja que já era do Senhor. Ele está escrevendo para um povo que já tinha sido alcançado pela palavra, e ele está dizendo: olha, você tem que batalhar para a salvação. Não, esse crescimento para a salvação, nós somos salvos, crescemos nessa salvação e seremos aperfeiçoados na eternidade na salvação. É um processo que já fomos salvos e agora nós estamos o quê? Nos santificando, porque Ele é santo. E como igreja, nós, diante desse genuíno leite espiritual, nós vamos crescer. Um crescimento como salvo, um crescimento como igreja, um crescimento como homens e mulheres de Deus. Como homens e mulheres de Deus, nós vamos crescer. E esse crescimento vai fazer o quê? Nós vamos vencer tudo aquilo que está no versículo primeiro. Esses males que estão registrados no versículo primeiro, é através desse crescimento, desse genuíno leite, que nós vamos vencer. Versículo 3 diz: olha, se você já experimentou que o Senhor é bom, se você já tem essa experiência que Jesus, o Senhor da glória, Ele é bom, e realmente Ele é assim que nós devemos fazer, crescer nesse alimento espiritual para a nossa salvação. Versículo 4 ele diz: chegando-vos para Ele. Para quem? A pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Essa pedra que é Cristo, essa pedra que foi rejeitada pelos homens, foi rejeitada pelos líderes da época, foi rejeitada pelos governadores, líderes religiosos, governadores, foi rejeitada pelos próprios judeus. O apóstolo Pedro está dizendo: foi rejeitada pelos homens, mas preciosa para Deus. Louvado seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. O homem pode rejeitar, mas Deus jamais o rejeitou, porque Deus, o Pai, Ele o agradou. Foi completo a obra de Cristo. E enquanto os homens rejeitaram, enquanto os homens cuspiram, desprezaram, Ele foi acolhido pelo Pai. Ele diz: toda autoridade foi me dada. Toda autoridade foi me dada pelo meu Pai. É esse que nós devemos achegar. Essa pedra viva. Pedra significa fortaleza, eternidade. E essa pedra viva, que a igreja do Senhor é edificada, é fortalecida, foi rejeitada, mas para Deus, preciosa. Preciosa. E aí o versículo 5 diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados como casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E aí ele agora diz que essa pedra foi rejeitada, mas ele diz que agora nós também somos pedras. E essa pedra que vive, ele diz que agora nós também somos pedras que vivem. Nele, em Cristo, também nós somos chamados pedras, rocha, eternos. E ele diz aqui que para sacrifícios
espirituais agradáveis a Deus. Como é que eu vou sacrificar? Qual é o sacrifício que agrada a Deus? É eu ser religioso? É eu vir na igreja de vez em quando? Não, é a vida, é a sua vida, é a minha vida que agrada, tem que ser agradável a Deus. Não é uma vez numa igreja, uma vez por semana, não é você de vez em quando cantar um hino, é a vida de Deus, é o dia a dia, é a cada dia despojando desse velho homem, jogando fora essas práticas, aprendendo com a própria palavra, sacrificando a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele diz que o sacrifício agradável a Deus é o sacrifício de vida, renúncia, renunciando eu, vigiando o que nós falamos, vigiando as nossas atitudes, é o que vai agradar a Deus. Culto racional, culto de vida, é isso que a Bíblia nos ensina, e é por intermédio de Cristo Jesus. Por intermédio, não tem como nós oferecermos um sacrifício a Deus se não for por intermédio de Cristo. Por intermédio de outro ser humano, jamais Deus aceita. Jamais Deus aceita um sacrifício, um culto que não seja na pessoa de Cristo. Tem muita gente sacrificando, cultuando, mas em outros nomes, jamais vão ser aceitos, jamais. Aí aqui no versículo 6, ele vai citar, no versículo 7 também, e 8, alguns versículos que ele pega lá do Velho Testamento, e ele diz, pois está escrito nas Escrituras. Ele aqui agora testifica o Velho Testamento com o Novo Testamento, e ele pega essa escrita que estava lá no Velho Testamento e traz aqui para a sua carta, dizendo: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Essa pedra que é a pedra de esquina, a pedra principal, a pedra que é Cristo. Ele está dizendo: aquele que confia, aquele que crê, aquele que deposita a sua fé, a sua vida nessa pedra, jamais será confundido, jamais será destruído, porque é uma fé em alguém que tudo pode, é uma fé naquele que já venceu até a morte, é uma fé naquele que nos conduzirá, não só aqui, mas para todo sempre, e nos levará para o seu reino eterno. Aquele que confia nessa pedra, aquele que não despreza essa pedra, aquele que tem essa confiança, ele diz aí que nela, que crer nela jamais será envergonhado. Aí diz: para vós outros, portanto, os que credes, é a pedra preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra deve ser a pedra principal, pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses que tropeçam na palavra. O que ele está dizendo aqui? Que aqueles que confiam, aqueles que creem, aqueles que acreditam em Cristo, eles não vão ser envergonhados, não vão ser jamais destruídos, mas aqueles que desprezaram, pedra de tropeço, de queda, pedra de destruição, porque todos aqueles que desprezaram o Senhor e até hoje continuam desprezando o Senhor, não honram o Senhor, não amam o Senhor,
não amam a igreja do Senhor. É uma pena, mas a Bíblia diz aí que é pedra de tropeço e rocha de ofensa. Pedra de tropeço, vão cair, vão ser destruídos, vão ser humilhados, porque não confiaram nessa pedra, que é rocha, que é eterna, ao qual nós devemos constituir, edificar a nossa fé, a nossa vida, os nossos lares. Ah, queridos, muitos já deixaram de crer, abandonaram, porque não jogaram para fora, não despojaram das maldades, dos males. Não deixe isso acontecer com você. Não vamos deixar jamais que esses males cresçam dentro de nós. Como é que você está vendo hoje a igreja do Senhor? Como é que hoje você enxerga o seu irmão que congrega com você? Pedra de tropeço são para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Tropeçam aonde? Na palavra. Por causa de quê? Da desobediência. Rebeldes, rebeldia, se levantam contra os princípios, os valores de Deus. Ah, querido, esse versículo 9, esse versículo 10 é algo tão, alegra tanto a nossa alma, quando ele diz: vós, porém. Olha que lindo. Vamos ler todo mundo junto? 9? Vamos lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vós que antes não era, não tinham direito. Olhe para a sua vida, olhe para a sua história, como que você era, como que nós éramos. Nenhum brasileiro fazia parte